Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma live do nosso Dermocirurgia Cast e hoje com um tema extremamente relevante para os dermatologistas, cirurgiões oncológicos, médicos generalistas. A gente vai trazer um resumo aqui, o highlights da nossa 15ª Conferência Brasileira sobre o Melanoma. E aqui a gente trouxe professores renomadíssimos do Brasil e do mundo. Nós estamos aqui com o professor Mauro Enoque Hara, professor doutor em dermatologia, professor da Escola Paulista de Medicina, da Unifesp, foi diretor, presidente do GBM, já foi presidente da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Dermatologia Regional São Paulo, uma pessoa que formou uma quantidade enorme de dermatologistas desse país e da América Latina. Nós trouxemos também aqui o professor Francisco Belfort, cirurgião oncológico do Sírio-Libanês, uma pessoa renomadíssima na sua área, foi diretor do GBM durante muito tempo, um dos fundadores do GBM, estudiosíssimo no tema, e é uma satisfação muito grande tê-los aqui também. Professor Rodrigo Munhoz. Professor Rodrigo Munhoz é oncologista clínico, com área de atuação em oncologia cutânea, do Sírio-Libanês, da equipe do Sírio-Libanês, diretor do GBM. Então, também é uma grande satisfação a gente estar aqui com professores renomados dessa estirpe. E aqui em João Pessoa, nós pedimos a participação do grande amigo, do oncologista clínico, renomadíssimo também no nosso país, professor Tiago Lins, diretor do Hospital do Câncer, foi diretor do Hospital do Câncer aqui por 3 anos, tem uma experiência enorme na oncologia, parceiro nessa oncologia clínica, também nessa oncologia cutânea que a gente tem trocado muita ideia. E como a gente ia tocar aqui no tema da oncologia clínica, e é um tema muito difícil para a gente que milita na área de cirurgia dermatológica e dermatologia, a gente pediu aqui a ajuda dele para mediar essa conversa com o Rodrigo e enriquecer ainda mais aqui o nosso debate sobre a nossa conferência, que foi um grande sucesso, que aconteceu no início de agosto em Salvador. Eu vou deixar, a gente vai seguir um roteiro, onde o professor Mauro vai ser o primeiro a falar, depois o professor Francisco Belfort, depois Rodrigo Munhoz, mas antes eu vou dar aqui a palavra a cada um deles para se apresentarem, para falar a vocês uma breve apresentação. Um grande abraço, a gente volta já nessa conversa. Professor Mauro Enoque Hara. Bom dia, boa noite. Apresentar o pessoal. Tá. Boa noite a todos. Otávio já é um amigo, né, de anos, então é com grande satisfação quando ele fez o convite, eu aceitei de imediato. Então, estou aqui para colaborar e, mais do que colaborar, com certeza, a gente sempre tem para aprender. Obrigado. Professor Belfort. Oi, Otávio, Mauro, Rodrigo, todos os companheiros que estão presentes. Obrigado. Uma segunda noite aqui, todo mundo animado para falar alguma coisa. Como disse o Mauro, é mais uma noite para a gente estar aprendendo, se Deus quiser, tentar passar alguma coisa também. Obrigado pelo convite, Otávio. De nada, meu amigo. É uma satisfação tê-lo aqui. Rodrigo Munhoz. Se apresentar aí o pessoal, Rodrigo. Boa noite, Otávio. Boa noite, Mauro, Francisco, Tiago. É um prazer me juntar a vocês nessa noite de segunda-feira, sobretudo falando de um tema que tanto nos orgulha, que é essa iniciativa do GBM, a conferência que mais uma vez se concretizou agora no começo de agosto de 2023. Então, revisitá-la vai ser um prazer. Maravilha. Tiago. Agradecer o convite aí, parabenizar pelo tema. Eu sou o Tiago Lins Almeida, médico oncologista clínico, amigo do Otávio, né, a maior patente que a gente carrega, e fico aqui à disposição para bater um papo com todos. Maravilha, meu amigo. Mauro, então vamos dar seguimento à
a nossa apresentação, eu convido você a fazer sua primeira apresentação. Aí tem alguns slides que você quer mostrar para o pessoal. O tema é para a gente fazer uma revisão mesmo sobre o que aconteceu de mais importante nessa conferência. E a relevância dessa conferência é marcada, eu acho que, por essa temática, né, tão abrangente, uma conferência que tem na verdade, tem um perfil de um congresso grande, porque foram 3 dias de discussão em cima do tema de melanoma e muito a se discutir, né? Eu deixo você à vontade aí para falar para o pessoal, fazer uma revisão sobre o ponto de vista do professor Mauro nessa conferência. Bom, eu vou dar início, então. Primeiro, né, quer dizer, é a 15ª Conferência Brasileira sobre Melanoma, e o Grupo Brasileiro de Melanoma, né, quer dizer, faz a conferência a cada 2 anos. O professor Miguel Brandão já tinha sido presidente de uma das conferências, a 6ª conferência em Salvador, e voltou a ser presidente. Então, aqui está a página primeira, né, ele trazendo as boas-vindas, e realmente fomos muito bem servidos, muito bem recebidos aqui em Salvador. Como o Otávio já disse, foram 3 dias, né? Na quinta-feira, no dia 3, praticamente foram 2 cursos, tá? Quer dizer, um colocando, né, uma discussão multidisciplinar, e isso eu também tenho dado ênfase, tá? O melanoma, eu gosto, ao invés de usar o termo multidisciplinar, eu prefiro ser interdisciplinar. E explico o porquê disso. Multidisciplinar eu entendo como, às vezes, várias disciplinas. Agora, o interdisciplinar eu acho que é melhor, por quê? Porque se elas não interagirem, quem perde é o paciente. E aqui está um exemplo, né, de estarmos um dermatologista, um cirurgião oncológico, 2 oncologistas clínicos, né, 2 dermatologistas, tá? Estão mostrando o quanto é importante a interação. Então, foram 2 salas. Na sala 1, aquela reunião, como falei, eu prefiro chamar de interdisciplinar, e na sala 2, como curso pré-conferência, foi mais para os dermatologistas, tá certo? E eu quero destacar aqui, por isso que ficou como highlights, claro, não dá para a gente, em 10, 15 minutos, né, falar sobre tudo, mas eu quero destacar aqui a palestra do nosso colega, o Gabriel Salerno, lá de Rosário, na Argentina, onde ele falou sobre como não deixar de diagnosticar o melanoma. Tá? Então, eu só para dar ênfase o quanto é importante, às vezes, a gente examinar o corpo todo, não só a queixa do paciente. Isso não só ele demonstrou, como também já aconteceu comigo. O paciente vem com uma determinada queixa, certo? E aí você, ao examinar o corpo todo do paciente, você fala assim, olha, isso daqui eu posso até remover, era uma queratose seborreica, mas eu estou mais preocupado com essa lesão que você está nas costas. Esse já era um melanoma, felizmente um melanoma in situ, certo? E, seguindo nesta ordem, eu fui convidado para falar sobre dermatoscopia da lâmina e do leito ungueal. Não é comum, né, nas nossas apresentações, a gente separar determinados locais, ainda mais sobre a lâmina e o leito ungueal. Então, eu só gostaria aqui de aproveitar e destacar nesta apresentação, tá, o quê? 3 diagnósticos que muitas vezes a gente vai olhar por cima, certo? Olhando, no caso, a lâmina, nem sempre a gente vai ter uma visão direta do leito, por quê? Porque a lâmina está cobrindo o leito ungueal, mas na porção mais distal, certo? Ou seja, naquele espaço entre a lâmina, eventualmente você pode ter informações
que vão te ajudar as suposições, a hipótese diagnóstica. Então, aqui eu estou mostrando o único papiloma, mostrando essa imagem, aqui não sei se está aparecendo a minha seta, certo? Essa hiperqueratose no hiponíquel, você vê que é um aspecto mais compacto. Depois você tem o único matricoma, são diagnósticos mais recentes, e você vê que no hiponíquel, olha o que está acontecendo, tá? Isso foi descrito também como honeycomb, ou seja, favo de mel, tá? Então, isso também ajuda no seu diagnóstico como diferencial, porque às vezes você também pode ter lesão pigmentada. E aqui mostrando num outro paciente, olha o detalhe que você pode enxergar nessa área. Então, acho que é importante a gente também estar destacando isso. E, por fim, são 2 lesões benignas e aqui, ó, descrição de 4 casos, ou 44 casos, de carcinoma espinocelular, tá? Mostrando aqui, ó, uma melanoníquia que se tratava com esse aspecto aqui de carcinoma espinocelular. Então, acho que é importante a gente estar destacando isso. Foi um aprendizado, quando eu tive que preparar essa aula, eu também, com certeza, aprendi bastante, ó, diagnóstico de doenças não melanocíticas. No dia 4, eu também voltei aqui a colocar na melanoma inicial uma palestra do professor Mahroubi, né, lá do Memorial, onde ele colocou dermatoscopia do nevo, a importância do contexto. Tá? Então, eu acho que é fundamental a gente ter claro, às vezes só a dermatoscopia não é o suficiente, às vezes para você dizer que é o nevo, ou muitas vezes até dizer que é um melanoma, né? Então, existe todo um contexto histórico, clínico, para que chegue no histopatológico. E a gente aprende, tá? Aquela coisa de dizer que está tudo no histopatológico, os patologistas não acreditam quando a gente fala que é padrão ouro. Por quê? Porque eles também têm muita dificuldade, às vezes, de fechar um diagnóstico, tanto de melanoma como de nevodesplásico, e eu vou citar um pouquinho mais à frente um artigo, né, de consenso entre grandes dermatopatologistas, que dá muita discussão mesmo entre eles, tá? Depois, a doutora Larissa Faisal, está lá em Salvador, conduta na lesão suspeita, certo? Então, é muito importante a gente estar tendo bom senso, pessoal, né? Não é para sair arrancando tudo quanto é lesão, porque o paciente quer, ou porque você acha, tá? Ou que você, às vezes, assim, tem coisas que são subjetivas. Por isso que, de novo, a questão do contexto, antes de você estar removendo, porque você remover é uma pintinha, é uma cicatriz que está ficando lá, e pode ter uma cicatrização não adequada. E, como eu disse, o professor Gilles fez parte dessa publicação, né, desse ano, 2023, onde eles colocaram justamente uma revisão sobre o padrão das lesões melanocíticas, onde tentou-se, de uma certa forma, tá, organizar. Então, eu não vou entrar em detalhe, não sou dermatopatologista, mas é importante essa interação, certo? Entre o clínico, o dermatopatologista, de novo, né? O cirurgião, o oncologista, é o caso, e nesse artigo dividiu-se em 2 classes, classe 1 e classe 2, ou seja, classe 1, lesões com comportamento mais benigno, e na classe 2, já apresentando grande, né, atipia, muitas vezes isso poderia já ser um prenúncio ou de uma lesão suspeita, ter cuidado, ou já, no caso, o melanoma. E em seguida, o doutor Vinícius, né, diretor clínico lá em Barretos, quando ampliar, segundo a nova classificação, tá? Então, isso também foi interessante, onde, nesse mesmo artigo, eles procuram colocar lá
dividindo, de novo, em classe 2, classe 3 e classe 4, tá? E não vou entrar em detalhes, obviamente, não nos permite, mas está aqui, está o artigo, está a referência, eu acho que vale a pena lá. E eu tive agora em Florianópolis, no Congresso Brasileiro de Dermatologia, esse artigo foi muito discutido, tá, entre os dermatopatologistas, para vocês verem que, apesar de estar escrito como consenso, a gente vê que esse consenso não é minha opinião, tá? Foi o que eu ouvi lá, mas eu acho que, de qualquer forma, é uma luz, é um caminho, é bastante interessante. E, só para destacar uma das perguntas que o Otávio até me pediu, ou me perguntou, né, e lá foi falado, era exatamente sinevodysplásico, tá? Que eles dividiram em baixa, moderada e intensa atipia, tá? Então, o que se tem se preconizado é, quando a atipia é intensa, tá? E você vê, entre os dermatopatologistas, essa discussão também pode acontecer, e o artigo tenta, de uma certa forma, nortear, tá? A conduta deve ser como se fosse para um melanoma in situ, tá certo? Eu já estou quase finalizando, e antes de finalizar, eu só gostaria de estar destacando, no último dia, no sábado, tá? Teve, logo no início da manhã, uma sessão que foi emocionante, tá? Quer dizer, o professor Lúcio Bacos falou sobre a história do melanoma, tá? O professor Fernando Augusto de Almeida falou-se sobre a história do GBM, tá? Eu lembro bem, sou sócio fundador, quando eu falei para certos colegas, tá? Alguns até riram, né? Diz assim, isso aí não vai durar 2 anos, certo? E já são 27 anos de GBM, tá? Então, isso é motivo de muito orgulho. Por quê? Porque está prestando serviço, não é só, tá, o grupo. Depois, em seguida, veio o professor Francisco Belfort, certo? Que foi falar justamente do que ele viveu, tá, durante esse período, em termos de evolução da cirurgia. Claro que ele pode falar melhor do que eu, mas do que eu ouvi, foi muito bom. E o professor Buzaide, certo, mostrou, certo, toda a evolução, desde o interferon, né, quando muita gente já se assombrava com 4%, tá, e hoje está aí os oncologistas clínicos, né, o Rodrigo, o Tiago, falando de 40% de sobrevida. Eles é que vão falar mais. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, tá? É uma pequena contribuição. Eu acho que, infelizmente, quem não foi, perdeu, tá? Mas está convidado para daqui 2 anos a próxima conferência brasileira sobre melanoma. Obrigado pela atenção aí. Excelente, Mauro. Gostamos demais. E você colocou um ponto importantíssimo ao final, que foi a revisão histórica do que é o GBM para o Brasil, né? Eu acho que, na verdade, hoje o GBM é um marcador importante de tratamento do melanoma para a América Latina. Eu vi no último boletim do GBM a história contada pela ótica de professor Belfort, professor Lúcio Bacos e quem era o outro que estava falando, professor Almeida, Fernando Almeida. Então, eles fizeram uma revisão maravilhosa, bastante esclarecedora, ressaltando a importância desse grupo para o Brasil e para a América Latina, né? E aí eu já aproveito, porque já passando para o professor Belfort, falar a respeito disso, porque inclusive ele colocou nessa revisão que ele fez da história do GBM, o que havia no início de controvérsia na questão da pesquisa do linfonodo e como a gente se encontra hoje a respeito dessa pesquisa do linfonodo, professor Belfort. Ok, Otávio.
Então, como foi colocado, eu tinha separado alguns slides, mas você falou para a gente só bater papo, então vamos bater Pode papo. ser. A história do Sentinela, na verdade, é que havia uma controvérsia muito grande até o seu início, aí, volta dos 2000, se fazia esvaziamento linfonodal de princípio ou se fazia esvaziamento quando o linfonodo aparecesse, quando tivesse algum linfonodo. E aí, essa discussão eram duas grandes correntes. Infelizmente, Morton, já havia a história de sentinela para outras entidades nosológicas, mas para o melanoma foi o Donald Morton que trouxe essa novidade para a gente. Isso foi em 1991, quer dizer, fazem 30 anos, né? 32. E isso foi muito importante. E a história, a filosofia do sentinela é exatamente tentar chegar a uma entidade em que você possa, como o nome diz, sentinela é aquilo que está de guarda. Se aquele linfonodo não tiver doença, provavelmente os demais não terão. Esse é o conceito básico, descrição, etc., de como fazer, acho que não é o que é o caso aqui. Só que, na sequência evolutiva que ele teve, o sentinela ficou um tempo como a vedete da coisa, todo mundo fazendo, e depois, o Rodrigo vai poder falar com muito mais propriedade, com o surgimento das drogas, da imunoterapia e da droga-alvo a partir de 2012, 2011, as coisas foram mudando. O tratamento com as drogas foi primeiro para o melanoma avançado, depois foi para a droga, a sua utilização como adjuvância. E o sentinela foi caindo no sentido de sua utilidade enquanto terapêutica. Na verdade, ele nunca foi terapêutico, sempre foi muito mais para um estadiamento. E hoje em dia o conceito para o sentinela ele é indicado, ele é usado como um potencial marcador, com um excelente fazer um excelente estadiamento com o uso dele. A partir de um sentinela positivo, você tem o estádio clínico 3, e, nas normas gerais, ele parte a ser um paciente candidato à terapia sistêmica adjuvante. O linfonodo sentinela negativo, normalmente, deixa de ser indicado o tratamento adjuvante. Hoje, já temos no estádio clínico 2 também, ou seja, aquele sem a presença do sentinela positivo, mas assim com indicação de tratamento. Não é essa a nossa abordagem. A abordagem sobre o sentinela é quando indicar. Hoje em dia, o GBM indica, a partir da espessura de Breslow acima de 1 milímetro, ou se for abaixo de 1 milímetro, estiver com fatores histológicos de piora, tais como nosso índice mitótico presente, ulceração presente. A idade também influi, o paciente jovem tem mais propensão a ter um sentinela positivo. Então, se esses fatores estiverem presentes numa lesão primária cuja espessura seja menor que 1 milímetro, se indica a pesquisa do sentinela. E por que não se indica abaixo? Porque você vai ter um percentual muito pequeno de positividade e é óbvio que todo procedimento tem suas comorbidades. E as lesões acima de 4 milímetros, ou seja, aquelas espessuras importantes, significativas, a chance de doença sistêmica é muito grande. Então, vale a pena discutir caso a caso. Então, a grande indicação hoje do sentinela é em lesões com espessura entre basicamente 0,8 até 4 milímetros. Abaixo ou acima se discute caso a caso. Acho que basicamente é isso, e também foi o que o professor Thompson mostrou lá na conferência. Ele deu uma aula brilhante mostrando toda a sequência, mostrando os prós e contras, porque existe uma corrente. O Rodrigo participou recentemente, agora em julho, no congresso pós-ASCO, em que o tema de uma das mesas é: ainda há papel para o sentinela? Um autor falando a favor, outro autor falando contra. Rodrigo estava lá presente, ao vivo, e foi muito boa essa discussão.
com fatores favoráveis ou não. No nosso modo de ver, hoje ainda se indica a pesquisa do Sentinela com função de estadiar, fornecer prognóstico, provavelmente dar condições para o paciente entrar em algum estudo clínico e, eventualmente, até como terapêutico em alguns casos específicos. Aí a gente teria que entrar em mais detalhes, eu acho que não é o que cabe aqui no momento, Otávio. Então, as ordens para você. Professor, um outro ponto também de controvérsia hoje é a indicação do esvaziamento ganglionar completo. Perfeito. Ainda existe espaço para essa indicação? Exato. Veja bem, depois que vieram 2 trabalhos fantásticos, que foram os trabalhos, o alemão e o americano, multicêntrico, esse americano, na verdade, com um número muito grande de pacientes australianos, o MSLT2, o que se viu com esses resultados foi que fazer o esvaziamento assim que se encontra um sentinela positivo, ou se fazer após a presença de doença clinicamente positiva, o resultado a longo prazo eram superponíveis. Então, parou de se indicar como rotina a complementação linfadenectomia complementar de todos os pacientes com sentinela positivo. Lembrando que passou um bom período em que, mesmo só com imunohistoquímica positiva, se indicava esvaziamento. E hoje se viu que isso realmente não é uma coisa que vai ajudar na sobrevida do paciente. Então, existe a proposta que é respaldada pela Organização Mundial de Saúde, pelo próprio GBM, que em casos de sentinela positiva, na maioria das vezes, se você tiver condição de um bom acompanhamento deste paciente, um segmento clínico, com a ajuda de ultrassom, esse paciente sendo visto a cada 4 meses, ele poderá não fazer a linfadenectomia. Ponto. Isso é a orientação mundo todo. Agora, vamos ao nosso Brasil grande. Nós temos 75% de pacientes dependentes do SUS, dependentes de dificuldades financeiras, muito dificuldade em acessar esse segmento contínuo. Muitos têm dificuldade até para vir numa primeira consulta. Então, em casos em que você tem o paciente com linfonodo positivo e que você perceba que ele não vai ter condição de um segmento adequado, a gente propõe, a gente considera no GBM fazer o esvaziamento, porque pelo menos você tem uma chance maior de controle local ou loco-regional. Tem vários detalhes que a gente pode considerar, mas basicamente é isso que a gente tem que ponderar. É um paciente passível de segmento ou é um passível, que infelizmente é a maioria, com maior dificuldade de um segmento adequado? Os avanços, professor Belfort, eles nos ajudam, mas, de fato, essa colocação do que, de fato, é a realidade na medicina num país tão distinto como o Brasil, onde o sistema de saúde público tem suas limitações, precisa ser considerado. E aí, eu puxando um pouco aí para o Rodrigo, oncologista, o Rodrigo tem uma aula muito boa, inclusive, de medicina de precisão, e nós, de fato, temos um avanço muito grande nos checkpoints e também da imunoterapia, mas nem sempre a gente consegue ofertar isso a todos os pacientes do nosso país. Rodrigo, exato. Fala um pouco aí qual o cenário atual nesses avanços da oncologia clínica. Quando a gente pensa em tratamentos hoje de primeira linha para pacientes metastáticos, já tem altíssimas taxas de resposta. Hoje nós temos um cenário de adjuvância e também com perspectivas aí promissoras de neoadjuvância. Qual é a tua prática clínica em um cenário central como onde você trabalha, que dispõe desses recursos, das melhores práticas, e qual é também tuas considerações para a nossa realidade de SUS? Tiago, de fato, a gente sofreu mudanças muito significativas nessa última década no que diz respeito ao nosso arsenal para o tratamento do melanoma. Isso começou para a doença avançada, caminhou no sentido do tratamento adjuvante da doença estádio 3,
Nesse último ano e meio, dados positivos também para imunoterapia no tratamento adjuvante da doença estadio 2 de alto risco, estadio 2B e C, com 2 estudos pivotais mostrando impacto em sobrevida livre de recorrência e sobrevida livre de metástase à distância, e dados ainda mais animadores agora para neoadjuvância, que, claro, limitada a pacientes que tenham envolvimento nodal clínico, mas que nos permite contemplar cenários de tratamento mais curto, estratégias adaptativas em função da resposta, potencialmente se traduzindo em menos morbidade, em menos custo financeiro, menos custo clínico, as custas de toxicidade e por aí vai. O problema, Tiago, é que a gente fez tudo isso sem saber muito bem como selecionar o paciente. No final das contas, nosso único biomarcador para a seleção de tratamento no melanoma continua sendo a mutação do BRAF, que foi descrita, ou a família de mutações descrita em 1983, caracterização nos tumores sólidos com destaque para o melanoma em 2002, com pouco tempo depois, 2009, os dados iniciais daquilo que viria a se chamar vemurafenib para o tratamento de pacientes com melanoma e mutação do BRAF. De lá para cá, a gente caminhou muito pouco. A gente teve alguns fletes com potenciais biomarcadores, expressão de PDL1, carga mutacional, assinatura relacionada à resposta de interferon gama e por aí vai, mas ainda de forma não dicotômica. E, de fato, os benefícios não são uniformes. A gente não consegue entender muito bem o porquê da resistência, o porquê do benefício prolongado, como usar e selecionar aqueles pacientes que talvez sejam candidatos a uma descontinuação prematura da imunoterapia, por exemplo. A gente, no final das contas, seleciona em função do tempo de tratamento e da resposta. O paciente atingiu resposta completa e tem um tempo de tratamento aí de pelo menos 6 meses, de resposta completa até 2 anos, a gente discute descontinuação. Mas o cenário é ainda mais alarmante no que diz respeito à seleção dos candidatos ao tratamento quando a gente começa a usar essas terapias no cenário adjuvante. Porque, no final das contas, mesmo para o estadio 3, lato sensu, 60% dos pacientes estão curados cirurgicamente. E a gente está sobretratando esses 60%, que são mais de 60% no estadio 3A e estadio 3B, com terapias que são custosas, que podem trazer morbidades, toxicidades crônicas, enfim. Então, de fato, a gente carece de melhores biomarcadores, de melhores ferramentas para a seleção do tratamento. O que a gente tem no horizonte? O que talvez nos permita selecionar e refinar a nossa compreensão acerca da biologia do tumor, que são os painéis de expressão gênica, que levam em consideração aí diferentes painéis em diferentes plataformas atualmente disponíveis, para de fato selecionar aquele paciente que tem uma biologia favorável e menor risco de recidiva, daquele paciente que porventura tem um risco maior de recidiva. A gente talvez esteja se aproximando do uso clínico, pelo menos para qualificar o paciente de baixo risco, que já é uma grande vantagem. Se eu tiver uma ferramenta que me assegura que aquele paciente tem uma baixa chance de recidiva, esse é o paciente que eu não vou sobretratar com terapia sistêmica no cenário adjuvante. Uma outra ferramenta diz respeito à avaliação de biópsia líquida. Existem diferentes plataformas no contexto de biópsia líquida, avaliação de célula tumoral circulante, de DNA circulante, de RNA circulante, de vesículas e proteínas. Aquilo que tem mais espaço hoje é a avaliação do DNA circulante. Problema, a gente entende que quando positivo ele é uma ferramenta prognóstica importante. Pacientes que são submetidos à cirurgia e que mantêm ou têm positividade do DNA circulante são pacientes que têm um risco de recidiva ou de progressão muito alto. Só que, para a doença estadio 3 e principalmente para a doença estadio 2, a nossa sensibilidade ainda é muito limitada. A gente só consegue detectar o DNA circulante numa parcela muito pequena de indivíduos, o que nos traz um certo ceticismo, pelo menos com as ferramentas atualmente disponíveis, quanto ao real impacto do uso do DNA circulante na seleção daqueles candidatos à adjuvância, sobretudo na doença estadio 2 ou na doença estadio 3 de baixo risco, que são os pacientes que têm maior chance de estarem sendo sobretratados. Entretanto, a gente talvez tenha espaço para o monitoramento do tratamento na doença avançada. Aquele paciente que muitas vezes tem títulos ascendentes de DNA circulante ou positivação ao longo do tratamento, é um paciente que muito provavelmente vai evoluir com progressão radiológica num curto intervalo. E o raciocínio contrário, talvez aquele paciente que esteja em tratamento com terapia sistêmica, sobretudo imunoterapia, e que tenha uma negativação do DNA circulante, talvez essa seja uma informação importante para a gente adicionar ao nosso algoritmo para tomada de decisão e discussão quanto a uma eventual interrupção precoce da terapia sistêmica, o que mais uma vez tem um impacto em custo e em toxicidade potencialmente. Mas a verdade é que tudo isso ainda está muito distante do SUS, cenário no qual a gente ainda não consegue usar nem mesmo imunoterapia de forma ampla, e isso falando de imunoterapia com sozinho, que é uma imunoterapia que vem ficando cada vez mais restrita no cenário da doença metastática.
A gente, em muitas situações, já tem uma preferência pelo uso de imunoterapia combinada com Ipi/Nivo, e no futuro próximo a gente vai contar com a combinação de anti-PD1 mais anti-LAG3, que talvez substitua parte das duas indicações, parte das indicações de anti-PD1 sozinho e parte das indicações da combinação de Ipi/Nivo. Então a verdade é que o cenário vem se tornando cada vez mais complexo. E de fato a gente precisa de mais esforços para selecionar melhor esses pacientes, seja para uso da terapia adjuvante, seja para descontinuação na doença avançada, seja para introdução precoce de um tratamento sistêmico num paciente que vem em vigilância. Vou fazer uma pergunta. Professor Belfort, voltando para o professor Belfort, mais uma pergunta importante. A gente volta já para Rodrigo. Professor Belfort, essa apresentação ela vai ser vista por muitos colegas no país inteiro. E colocações, às vezes, preliminares são muito importantes para as tomadas de decisões desses colegas no país. Qual é a indicação hoje do GBM para a margem de segurança nos tratamentos dos melanomas? E eu queria que o senhor falasse ainda se existe espaço, por exemplo, para amputação de membros em situações de melanoma avançado. Ok, Otávio. Você diz de lesão primária, né? Lesão primária. Tá. Então, lesão primária, o basal, eu diria o seguinte: lesões até 2 milímetros de espessura, bem aceitas de 1 centímetro. Principalmente se forem face, locais anatômicos mais difíceis. 2 milímetros de Breslow, né? Breslow, acima de Breslow, 2 milímetros, ainda a margem proposta é 2 centímetros. Lógico, sempre levando em consideração o local anatômico, a condição de que você possa, sempre que possível, oferecer a reconstrução mais simples possível. Isso é fundamental, não ficar com coisas elaboradas enquanto você não tem uma certeza que tem uma margem boa. Então, em resumo, até 2 milímetros, margens de 1 centímetro. Melanoma em situ, meio a 1 centímetro. E acima de 2 milímetros, margens de 2. Lembrando que esta é a clássica remoção. Está vindo fortemente o tratamento até do melanoma com a cirurgia micográfica. É uma coisa que eu acho que não dá para discutir aqui, até porque eu não sei fazer, mas sei indicar. Eu acho que hoje, para melanoma, ainda a gente tem uma restrição grande de indicação. Para outros tumores, ela avançou muito, mas tem que ter todo o cuidado de quando, como indicar e como fazer. Eu acho fundamental uma coisa que, vamos dizer, uma certa ranço entre o cirurgião oncologista que faz MOS e o cirurgião dermatologista que faz MOS com muita propriedade. O dermatologista conhece mais dermatopatologia, mas eu sempre acho que se você tiver um patologista junto, a visão deve ser melhor. Então, para melanoma, a indicação com o uso de MOS, no meu modo de ver, ainda é bastante restrita. Até porque, para que realmente você tenha sossego, você precisaria da imunohistoquímica rápida. Eu sei que tem colegas aqui mesmo em São Paulo, mesmo no Paraná, fazendo, e eu não discuto isso. Eu estou dizendo de modo geral, como você colocou. No modo geral, assim como a gente tem as indicações de sentinela, de segmento, a gente tem que falar aquilo que tem uma vivência e considerando o nosso Brasil. Ainda só enfim, emendando a conversa com o Rodrigo, como ele bem colocou, nós temos aí agora, saindo publicações, saindo recentes, o chamado mundo real, ou seja, um levantamento de como estão vivendo os pacientes que receberam terapia adjuvante em termos de doença que sobrou, cronicidade, os efeitos, os para-efeitos que ficaram crônicos, inclusive uma revisão grande, colocando gente de primeiro mundo, aí, o pessoal da Austrália, etc., mostrando que há realmente essa necessidade, como o Rodrigo falou, de tentar separar o joio do trigo. Nós temos aí um percentual de pacientes que poderiam não receber um tratamento adjuvante, mas que a gente ainda não consegue separar. Então, muito cuidado, e quando o pessoal ouve falar,
sem ter uma base concreta de com quem discutir e para quem oferecer. Assim, professor, e quanto à amputação? A amputação existe indicação ainda? Hoje em dia, felizmente, extremamente raro. A gente só vai para uma amputação se realmente você tiver uma necessidade higiênica de uma lesão ulcerada, fétida, o paciente em más condições, junto à família. Então, a amputação, eu confesso que fazem anos que eu não faço, graças a Deus. Tá bom que a gente tem, talvez, um bias aí por trabalhar num hospital menos pesado em termos de atendimento. Mas mesmo uma referência que é o ICESP, muito poucas vezes a amputação é necessária, graças à terapia que está aí o Rodrigo, está aí o colega nosso de João Pessoa, que realmente tem efeitos bastante interessantes no estádio 4. Nós temos hoje, inclusive, uma perspectiva de mudança de paradigma, não só do linfonodo sentinela, mas de esvaziamento, porque, de fato, com a terapia sistêmica chegando forte, talvez mudem-se todos os protocolos aí dessas condutas de ressecabilidade, inclusive de adjuvância. A gente viveu muito isso já em câncer de pulmão, em câncer de mama, e vem chegando, de fato, no melanoma, né? Rodrigo, o papel do oncologista clínico ficou muito forte, né, nos últimos 10 anos em relação ao tratamento do melanoma. E hoje a gente vê na necessidade de classificar o melanoma sob o ponto de vista molecular também. Isso é uma realidade já do nosso país? A gente precisa classificar também esse melanoma sob o ponto de vista molecular? Otávio, a gente tem uma realidade muito dual no Brasil, né? Até porque quando a gente pede um teste buscando uma classificação molecular, a gente precisa entender se o resultado desse teste vai ter um impacto só prognóstico ou se ele vai ter um impacto, uma translação terapêutica. Porque pedir um teste que tem um impacto puramente prognóstico, sem uma ferramenta para talvez reverter esse prognóstico, é algo que talvez tenha um impacto na vigilância, no acompanhamento, na discussão sobre risco, mas um impacto muito moderado ou limitado na seleção de tratamento, isso falando da doença avançada. É claro que um teste que tem um impacto prognóstico para a seleção do tratamento adjuvante é diferente. E falando da doença avançada, a gente acaba esbarrando no uso em larga escala de ferramentas para qualificação molecular do melanoma na disponibilidade de terapias eficazes. É claro que essa é a rotina na saúde suplementar. Então, como a gente discutiu agora há pouco, a gente tem um biomarcador forte, que é a mutação do BRAF. Existem outros subgrupos moleculares que merecem ser interpretados, eventualmente pacientes com mutação de NF1, frequentemente indivíduos que têm um melanoma em área cronicamente danificada pelo sol, alta carga mutacional, e talvez não precisem aí de uma imunoterapia combinada. Pacientes com mutação de NRAS, pacientes com mutação de KIT, já com indicações mais off-label, mas que de fato tem sua relevância. O problema é que na saúde, através do sistema único, a gente não tem ferramentas para tratar esse paciente, caso, por exemplo, identifique uma mutação do BRAF. Então, além da indisponibilidade do método para testagem na rotina, eu tenho uma indisponibilidade do tratamento adequado, caso eu identifique um paciente em algum subgrupo molecular, qualquer que seja. Mais recentemente, a gente começou a entender também o papel das fusões GenTrack, por exemplo, que são raras no melanoma, mas podem acontecer em indivíduos jovens que tenham melanoma no espectro das lesões de Spitz, e até mesmo fusões de BRAF, que são um pouco negligenciadas, mas que podem ter um papel ativador também. Mas isso, mais uma vez, às custas de um incremento no custo final, porque são plataformas diferentes daquelas disponíveis ou frequentemente usadas até na saúde suplementar. Como é que a gente testa o BRAF na saúde suplementar? Frequentemente a partir de técnicas de RT-PCR. Se eu vou buscar esses outros potenciais alvos, eu preciso de ferramentas diferentes, talvez como o NGS. E aí o custo sobe, o tempo para execução aumenta, a disponibilidade diminui. E no Sistema Único de Saúde, então, eu não tenho as ferramentas para tratar esse paciente, tornando questionável, de fato, a testagem nesse momento, uma vez que se eu tiver informação, eu não vou ter muito o que fazer com ela. Então, é difícil falar em realidade do Brasil quando a gente vive num país tão heterogêneo, tanto dentro do SUS. Existem diferentes cenários mesmo dentro do SUS, diferentes ilhas de excelência e muitos outros centros excluídos do que esses outros centros de referência dispõem, e ainda assim uma limitação de acesso muito grande
em função da heterogeneidade de acesso, mesmo dentro da saúde suplementar. Convênios que oferecem muitas vezes limitações para liberação de antineoplásicos orais e até mesmo para testagem. Então, essa é uma discussão bastante complexa. De fato, algumas companhias que trouxeram para o Brasil medicamentos, como inibidores de BRAF e MEK, disponibilizam plataformas de testagem, mas, mais uma vez, acho que isso faz sentido desde que você tenha canais para tratamento, acesso às terapias indicadas. O que vem caminhando muito felizmente no Brasil é a disponibilidade de protocolos de pesquisa. Sobretudo a partir de 2017, 2018, a gente assistiu a um incremento muito significativo no número de protocolos atualmente disponíveis. E existem protocolos que não são limitados a biomarcadores e existem protocolos que demandam, antes até mesmo do screening, a avaliação do BRAF. Então, existe essa zona cinzenta em que, mesmo não tendo uma ferramenta, talvez ainda valha testar, porque se, por exemplo, identificar uma mutação do BRAF, e talvez se eu estiver perto de um centro de pesquisa que conte com estudo para essa população, eu possa justamente encaminhar o paciente para a pesquisa, que quer queira, quer não, no Brasil, é uma ferramenta de acesso. Não deveria ser, mas ainda, ou não deveria ser a única ferramenta de acesso, mas no final das contas ainda acaba sendo em muitos cenários, e aí a gente tem uma relevância muito grande. Então, a mensagem que fica aqui, sobretudo nesses últimos anos, é sempre importante manter os canais de comunicação abertos, buscando potenciais protocolos de pesquisa, justamente para o referenciamento desses pacientes. Uma dúvida interessante que surge sempre a respeito das drogas antigas para melanoma. Ainda tem espaço, aí vale Tiago também, que vive o cenário do SUS aqui no estado, dentro do Hospital do Câncer, ainda existe espaço para as drogas antigas para o tratamento do melanoma, ou essas drogas novas, drogas-alvos e as imunobiológicas tomaram o espaço dessas drogas? Olha, quando a gente pensa em quimioterapia, que ainda é o preconizado pelo SUS, a gente sabe que a taxa de resposta varia de 5% a 10%. Isso é muito aquém ao que nós temos hoje com a imunoterapia, com os combos de terapia-alvo que beiram aí uma taxa de resposta de 50% até 60%. Então, assim, é uma prática utilizada por necessidade, vamos dizer, logística, e como o Rodrigo falou, nós temos uma perspectiva de pesquisa clínica para dar acesso à população, mas, de fato, não é a melhor prática hoje no mundo real. Só que fazer os testes vão necessitar da terapia. Então, como o Rodrigo falou, eu só consigo solicitar um teste para ter essa resposta, esse resultado ao teste, se de fato eu dispor da medicação. Caso contrário, eu crio outro problema ao paciente de ter um teste de uma terapia-alvo, mas talvez não tenha o acesso para ter o uso da medicação, que cria um atrito, cria um conflito social, inclusive, que parte para a judicialização, às vezes contra o hospital, às vezes próprio contra o médico, ou mesmo contra o sistema de saúde. Então, a pesquisa clínica, de fato, é bem interessante para acesso aos pacientes, seja um braço teste, um braço controle, para que esses pacientes tenham a melhor terapia possível. Mas aí eu devolvo, inclusive, pergunta ao Rodrigo aí em relação ao GBM, se o GBM tem essa perspectiva de trabalhar esse acesso junto ao Ministério da Saúde, à Conitec, porque, de fato, prescrever quimioterapia com dacarbazina, carboplatina, é muito restrito. É claro que ainda há espaço, sim, para melanomas de mucosa e melanomas que tenham CKIT para uso de imatinib, que é disponível, a gente consegue prescrever, mas, de fato, a imunoterapia com os combos que são mais valiosos, vamos dizer, tanto de taxa de resposta quanto de custo, o sistema de saúde não disponibiliza a rede nacional. Então, Rodrigo, o GBM trabalha esse processo também de acesso, como é que é visto isso por vocês? Antes de entrar nessa pergunta, respondendo e concordando contigo referente à primeira, realmente os cenários para o uso das terapias citotóxicas, sobretudo com quimioterapia convencional, vem se tornando cada vez mais acanhados. Então, eventualmente para pacientes que não tenham acesso, para cenários em que eu esgotei as ferramentas, para pacientes que porventura tenham contraindicações, mas lembrando sempre que as expectativas são ruins, taxas de resposta aí variando de 10% a 25%, com mediana de sobrevida livre de progressão não superior a 3 a 4 meses. Como você bem citou, talvez uma certa controvérsia ou espaço para discussão no melanoma de mucosa, dados de temozolomida, que é um alquilante com platina no cenário adjuvante, e também alguns dados de atividade na doença metastática. Mas talvez ainda por um hiato de geração de evidências. Como é uma doença mais rara,
a gente talvez precise se debruçar mais sobre o tema, e eu tenho certeza que uma vez isso ocorrendo, a gente vai buscar e achar soluções mais eficazes do que a quimioterapia citotóxica convencional. Quanto ao papel do GBM, é importante pontuar que o GBM ele tem um compromisso com a geração de um conteúdo educacional e para guiar as condutas médicas. Nós temos cartilhas, diretrizes, que muitas vezes, inclusive, são utilizadas nesses processos de judicialização. Felizmente, o GBM se consolidou como um detentor e gerador de conhecimento nesse sentido, e essas cartilhas e referências muitas vezes são incluídas nesses processos como evidências ou como diretrizes, semelhantes àquelas que a gente tem das sociedades e também de grupos internacionais como o National Comprehensive Cancer Network, o NCCN norte-americano. Existem diferentes formas aí de interação, e o GBM muitas vezes se posiciona. De quando em quando são abertas consultas públicas, isso tem diferentes frentes: consulta pública para incorporação na saúde através do SUS, ou consultas públicas referente àquilo que é regulado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. E aí, tanto o GBM como instituição, quanto membros do GBM têm tido uma participação muito ativa no posicionamento, na resposta à consulta pública. Mas eu confesso que os canais são relativamente restritos. A gente tem uma dificuldade muito grande de ter essa interlocução com os órgãos reguladores, com o governo, e seria muito bem-vindo um canal de comunicação que nos permitisse talvez ter voz ativa e uma participação mais constante. Eu gostaria de convidar o Dr. Belfort e o Dr. Mauro, que vem participando das altas gestões do GBM, com posição de liderança há mais tempo, talvez para dividir um pouquinho da minha frustração, dessa ausência de ouvidos, para que a gente possa falar um pouco mais. Olha, Rodrigo, isso é uma coisa que realmente a gente tem que discutir em diretoria, e o GBM teve sempre uma proposta muito importante de não se envolver em política. E, infelizmente, a política da saúde atrela a política que a gente vê por aí. Então, isso é opinião pessoal. É óbvio que a gente pode pôr isso em diretoria, que a gente tivesse um poder melhor, mas a gente até o momento não tem. Vamos ouvir o Mauro. Eu quero só colocar uma coisa, Otávio, antes de o tempo nosso esgotar. Você vê que a gente discute bastante sobre coisas não acessíveis. Eu lembro só que eu coloquei lá no início, nós temos 25% da população, no máximo, que tem esse acesso ainda restrito, temos 75% que não tem acesso. Mas, se nós estamos falando principalmente para dermatologista, povo em geral, o grande caminho de se tratar melanoma é o diagnóstico inicial, diagnóstico precoce, em que a gente faz, na maioria das vezes, com um bom olho. Óbvio que hoje em dia você tem dermatoscópio, que hoje é o estetoscópio de todo dermatologista. Então, acho que a mensagem a ficar é que, óbvio que a gente tem que entender e aprender tudo isso, que foi muito bem colocado e discorrido. O Rodrigo é um indivíduo que nasceu para dar aula, é um cara excepcional para expor os temas. Mas o diagnóstico precoce, tratamento adequado da lesão inicial ainda é o grande caminho que a gente tem, num custo muito inferior num país pobre como o nosso. É uma coisa que eu gosto sempre de passar, independente de todos os conhecimentos que o mundo nos mostra. Acho que é essa uma mensagem que eu gostaria de deixar. Estamos perto de encerrar. Mauro, pode fazer a sua colocação também? Aí a gente finaliza, daqui a pouco a gente finaliza. Então, olha, eu não vou me alongar, eu acho que, como eu disse, né, a gente sempre tem a aprender. E em relação a essa última questão que foi colocada, tá? Então você vê, o GBM está aí, tem o seu papel, certo? Às vezes é frustrante, né? Porque às vezes a gente gostaria até de poder fazer mais, mas a gente vê que a questão não é só política, é econômica, né? Você depende, porque eu vejo assim, drogas são aprovadas, certo? E coisas outras não conseguem ser aprovadas, certo? Por que será? Tá? Não sou eu que vou responder isso aí, né? Agora, eu quero voltar, e essa era a oportunidade que eu não queria perder, tá? Exatamente o que o Belfort falou, certo?
Puxa vida, quanta gente perdeu a oportunidade, certo? De ter um diagnóstico precoce, né? Um tratamento adequado, para que a gente não tivesse que estar falando sobre melanoma avançado. Ele existe, sempre existiu, vai continuar existindo, porque, como a gente diz, existem melanomas e melanomas, certo? Tudo é importante no seu devido lugar. Então, uma das coisas que o Otávio até tinha me questionado, eu acabei não colocando aqui, eu muitas vezes costumo dizer assim, ó, se a gente pode classificar como doença, vou repetir, tá? Pior doença é ignorância. Ou por falta de conhecimento, às vezes a pessoa não tem uma noção que existe o melanoma. E quando fala que existe o melanoma, e a gente diz existem melanomas e melanomas, né? Muitas vezes a pessoa acha que vai morrer na semana seguinte, né? Por isso que o Belfort lá brigou tanto para que a gente não falasse melanoma maligno, e sim falasse melanoma cutâneo, melanoma de mucosa, melanoma ocular, tá? Por quê? Porque quando você dá o diagnóstico e vem lá no laudo melanoma maligno, não deixa de ser maligno, obviamente. Só que tem melanoma in situ, tem melanoma avançado, certo? Então, o que eu quero estar colocando, né, é a importância de a gente poder estar divulgando, a gente poder ter espaço na mídia, certo? Então, o papel do GBM também, com todos juntos, indo, certo, a pessoas que estão examinando pacientes, não examinando, mas atendendo pacientes, como cabeleireiro, né, tatuador, massagista, fisioterapeuta, tá? E já recebi pacientes do barbeiro, tá? Ele falou assim, olha, essa manchinha que está crescendo aí é perigosa, e era melanoma, tá? Então, eu acho que como mensagem final, Otávio, tá? Eu gostaria de estar deixando isso assim, não deixe de examinar os seus pacientes, tá? Não se restringam, tá? Exclusivamente, às vezes, a queixa do paciente. A dermatoscopia faz toda a diferença, certo? Mas ela não é o final do diagnóstico, né? Eu até chamei a atenção naquela questão lá do contexto. Isso a gente também tem que aprender, certo? Existe um contexto, não existe simplesmente uma suposição diagnóstica. E em cima do diagnóstico, tratar. Por último, eu falo assim, o que diferencia nós médicos, e eu falo isso para os alunos e residentes, é o diagnóstico, certo? O médico quer primeiro fazer o diagnóstico para depois tratar, né? O leigo não. O leigo quer tratar, ele não sabe fazer diagnóstico. Então, como mensagem final, certo? É isso, pessoal. Precisamos ter espaço, precisamos divulgar, precisamos falar, tá? Para a gente poder fazer diagnóstico precoce. Prevenção primária é não ter o problema, óbvio. Se isso não for possível, prevenção secundária, que é o diagnóstico precoce. Então, muito obrigado pela oportunidade. Como eu disse, foi uma hora de grande enriquecimento cultural e científico. Foi mesmo. Excelente. Rodrigo, quer dar sua palavra final aí também? Eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, pela honra de poder estar aqui e reforçar que a conferência do GBM tem um papel central justamente nisso, em trazer as especialidades junto, debater os temas sobre diferentes óticas e manter todo mundo que tem um interesse em melanoma, em tumores cutâneos em geral, atualizando, compartilhando aquilo que a gente tem de conhecimento, mas principalmente entendendo o que a gente tem de dúvida agora, o que vem surgindo de dúvida, e sobretudo que, como o Dr. Belfort sempre pontua, que nossas verdades aqui são muito transitórias, felizmente, e que está aberto a novas discussões, a incertezas, é fundamental para que a gente consiga caminhar no cuidado. Excelente. Tiago? Agradecer aqui também esse tempo grandioso, né? O professor Mauro, o professor Belfort, o Rodrigo, um colega oncologista, e ver que há um alinhamento de fato, até mesmo com o GBM, que o mais importante de fato é o diagnóstico precoce, né?
Nós temos muitas drogas novas, robustas, mas se entrarmos na epidemiologia, se voltarmos à epidemiologia do INCA nacional, onde câncer de pele tem a sua prevalência, o melanoma é bem inferior, o melanoma localmente avançado já vai reduzindo a sua incidência, o melanoma metastático já é uma doença muito mais rara. Então, como o professor Mauro falou, se a educação, se a atividade política da educação for com o tatuador, com o cabeleireiro, com qualquer outra pessoa que tenha esse contato de rastreamento para encaminhar ao dermatologista, talvez não tenhamos aumento da incidência, mas de melanoma in situ, não é? Que não precisa de tanta complexidade terapêutica. Boa noite a todos e muito obrigado aí aos professores pela partilha. Viu? Excelente. Pessoal, a gente está chegando aqui ao fim da nossa reunião, da nossa mesa redonda. Eu quero aqui agradecer a todos que participaram aqui conosco. Aqui, o professor Mauro, João Carlos, adorou bastante a aula, acho que é seu aluno. O Gustavo Ribeiro Campos, também elogiando bastante aí a sua participação, a participação dos demais professores. Agradecer a todos os outros que participaram até agora, até o final conosco aqui, a Danila Gadelha, que esteve aqui, a Aldiva Medeiros, colega daqui do Sertão, de Patos, e agradecer aos professores convidados pelo aceito a esse convite, dizer que vocês foram extremamente importantes na capacitação dos colegas. Aliás, o que essa conferência representa hoje para a América Latina, aliás, o GBM representa para a América Latina como norteador dos tratamentos para melanoma, é de grande relevância, né, no cenário não só brasileiro, mas mundial. A gente se sente extremamente gratificado aqui. Eu acho que o papel desses grupos de estudo é fazer a diferença para os nossos pacientes. Então, o que a gente leva aqui de informação, que o Dr. Belfort coloca no final aí, e de Mauro colocou de forma muito assertiva, a necessidade de fazer o diagnóstico precoce dessas doenças é extremamente importante. A gente viu no último boletim que vocês colocaram, chamaram atenção para os médicos, como os médicos do PSF, os médicos de família, os médicos da atenção básica estão atendendo e diagnosticando a possibilidade de melanoma. E viu-se um verdadeiro problema ali, porque os diagnósticos desse melanoma estão passando por esses colegas sem o devido diagnóstico correto e o encaminhamento correto também desses pacientes. Então, vocês chamaram atenção para aquilo lá, eu acho que a gente tem que reforçar o treinamento dos colegas médicos de outras especialidades para identificar o melanoma de maneira precoce e fazer a diferença na vida das pessoas e das famílias brasileiras. Meus amigos, meu agradecimento sincero a todos vocês, agradeço a todos que participaram dessa mesa, como telespectadores aí. Em breve, nos veremos em novas discussões sobre oncologia e sobre cirurgia dermatológica. O nosso canal é o Dermacirurgia Cast. Tem outras aulas, tem outras apresentações bastante interessantes, discussões nesse mesmo formato, nesse mesmo modelo, que é bastante prático e enriquecedor para todos. Um grande abraço a vocês e a gente se vê em breve.